Olá, estamos aqui para fazer mais uma entrevista. Enquanto a maioria se ocupa em fazer filmes, outros fazem documentários. A Baixada precisa muito desse tipo de trabalho. Estamos aqui com dois produtores do documentário Não Piche, Pinte. Então vamos lá. A Tupiflix é patrocinada pelo Governo Federal, a Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Cultura e a FENIG. Estou aqui com um dos idealizadores do projeto, Ailton José, e Jeane Maria, do documentário Não Piche, Pinte. Jeane, como surgiu essa ideia do documentário? Olha, por incrível que pareça, a gente não tinha assim, uma ideia exatamente de fazer um documentário. Nós tínhamos que fazer a prestação de contas, porque foi um edital que a gente ganhou, e eu precisava documentar isso. Na época, não era muito comum os celulares filmarem, fotografar. Aliás, as fotografias, que isso foi em 2010, as fotografias ainda no celular ainda meio precárias. Eu fui e comprei uma filmadora que parecia um celular, e eu fui. É aquela coisa, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer, não tinha nada. Então eu resolvi filmar e comecei a filmar. Depois disso foi uma luta, porque eu também nunca tinha editado na minha vida. Aí eu fui pro computador, me tranquei em casa, fiquei dias e dias estudando aquele programa que é o Movie Maker, né, que era o básico mesmo naquela época, de edição de vídeo. Não entendia nada, sozinha, porque a gente não tinha dinheiro para pagar ninguém para editar nada. E aí eu fiquei quebrando a cabeça, até porque um dia eu tinha que entregar, né, os certificados para os participantes da escola, e a escola já ia entrar em recesso, era final de ano. E eu tive 3 dias, foram 3 dias trancada e editando aquilo ali. Acho que Deus me iluminou e eu aprendi aquela mecânica toda e consegui fazer o vídeo. E foi até engraçado. Eu virei à noite, de domingo para segunda, era meio-dia, eu tinha que estar na escola para exibir para a garotada. E aí o que eu fiz? Fui com o computador e tudo, o pessoal lá na escola engatou tudo e mostrei. Eu, inclusive, fiquei de costas só vendo a reação da plateia. Porque o filme, depois que eu fui ver as imagens, eu fiquei muito emocionada. Porque a gente trabalhou com crianças da educação especial. E aí eu percebi no olhar dela a alegria que elas estavam em participar daquele projeto. E aquilo me emocionou muito, eu fiquei muito emocionada. Teve momentos na edição que até eu chorava de tanta emoção que aquelas crianças me passaram. E no dia da exibição era lindo, porque a maioria era surda-muda. Eu fiquei de costas pro telão e elas gesticulavam os dedos, era uma coisa louca, elas se apontavam. Foi muito bonito. E foi assim um trabalho que eu gostei muito de fazer. Foi muito emocionante. Que bom. Agora para o Ailton. Sobre o projeto Não Piche, Pinte. Eu sei que ele é antigo, ele é dos anos 80. Me conta um pouco dessa história. O que te inspirou a fazer esse projeto? Bom, esse projeto inspirou, na época eu era animador cultural e fui convidado com outros colegas de artes plásticas, com Orlando Rafael e a mulher Ive Macedo, pelo animador do CIEP do bairro da Luz, para fazer um painel em cima das pichações que estavam lá no muro. A gente começou a fazer e os alunos acharam aquilo lindo e queriam participar. A gente permitiu que eles participassem daquela pintura. Aí me deu a ideia. Aí eu resolvi desenvolver esse projeto no CIEP, aonde eu trabalho, Sargento Roncalho, como animador cultural. Desenvolvi esse projeto com os alunos que também lá tem problema de pichação. Depois desse CIEP, eu fui trabalhar, já era a época, o segundo governo do Brizola, junto com o Collor, como na presidência, num CAIC. Estava trabalhando lá no CAIC e resolvi desenvolver esse projeto com os alunos lá de 1ª a 4ª série, a pintura de muro coletiva desse CAIC.
também a repercussão foi tão boa que o próprio Darcy Ribeiro queria que isso fosse documentado num filme, e essa ideia de combater a pichação dentro da escola em qualquer outro lugar com pintura. Foi feito um documentário, tá? Que ficou sendo exibido pelas secretarias de educação e tudo bem. Mas eu não parei por aí. Depois que eu saí da animação cultural, eu me tornei professor da rede estadual no Colégio Arruda Negreira, onde eu trabalhei. Eu também desenvolvi esse projeto com consentimento da direção, sempre com consentimento da direção da escola, que precisa pedir permissão. Lá trabalhamos esse projeto na época que o Brasil estava comemorando os 500 anos de descobrimento. Então, lá fiz a oficina com os alunos, preparei esses alunos para pintar, fazer um painel sobre a história do Brasil 500 anos. Tá? E nesse painel que a gente fez, a gente convidou os outros alunos que não são pintores para participar desse projeto. A mesma coisa também foi quando a gente participou num edital da Prefeitura de Nova Iguaçu, tá? É o edital Antônio Fragas, tá? Já em 2010, desenvolvemos o projeto Pinte Não Piche, que foi executado pelo Instituto de Educação Rangel Pestana. O mesmo projeto com os alunos, envolvendo não só os alunos da oficina, mas todos os alunos da escola. Bacana. Eu quando eu iniciei aqui o filme com vocês, eu vi que uma escola aqui tem esse negócio do Não Piche Pinte, que é no centro aqui de Nova Iguaçu. Então a pergunta aqui vai ser dividida com vocês aqui. Vocês nesse projeto, pela primeira vez traçaram a linha do tempo. Eu queria que vocês explicassem isso. Bom, o Ailton é professor de História e em todos os meus projetos, a marca é sempre colocar alguma coisa sobre a história da Baixada. Porque é uma história que poucas pessoas conhecem. Então a ideia era popularizar essa história para que todo mundo conhecesse. Então eu sugeri, vamos traçar uma linha, né, do tempo para que as pessoas conheçam mais a história, né, Ailton? Exatamente. Esse projeto tanto do Arruda como esse do Instituto de Educação, a gente procurou trabalhar em cima de questões históricas. Eu achei super pertinente a ideia de trabalhar o tema sobre a história da Baixada, que é pouco conhecido. E aquela coisa de não pichar um monumento histórico, né? Tem a ver aí com essa questão também que muitos monumentos históricos são pichados. Além de a gente ver pichações para tudo quanto é lugar, nas ruas, nas escolas, hospitais e tudo mais, os monumentos históricos também eram pichados. Então a gente que dá como se diz... Inverter essa lógica. Inverter essa lógica, exatamente para que a gente possa mostrar. Em vez de pichar o monumento histórico, a gente pintar esse monumento histórico no muro. Sim. Sempre com a permissão do proprietário, porque a gente quer uma coisa que tenha harmonia com as pessoas, né? Nada de fazer porque sabe que pichação muita gente não gosta e tal. Não temos nada a ver com isso. Nosso negócio é artes plásticas. Então, por que você vai lá, por exemplo, a Fazenda São Bernardino está toda pichada? Por que fazer isso? Vai, pinta a Fazenda São Bernardino e o muro. Olha, aqui mesmo tem uma praça, ali um muro, poderia estar pintando alguns monumentos históricos. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de ir lá na Fazenda São Bernardino, mas vai ver aqui no muro. Então é uma forma de preservação histórica. E uma coisa que eu acrescento do que ela está falando aí, que além de professor de história, eu sou artista plástico, eu procurei também contar para os alunos a história do desenvolvimento da pintura, para ele ver que é muito melhor pintar do que pichar, né? Que isso é importante, que ao mesmo tempo vai valorizar o que ele fez. Sim. E ele vai poder se mostrar, as pessoas conhecerem o trabalho dele. Vai ganhar o aplauso da sociedade, né? A pichação não tem aplauso e você é anônimo. E na pintura você é conhecido, fica famoso, dá entrevista, vai pro jornal. Olha quanta vantagem, né? O pichador não, ele tem que ficar escondido, ele é um anônimo, ninguém nunca vai saber quem é ele. Até porque a pichação ela é crime, né? E a pintura que é a verdadeira arte. Bom, vocês montaram alguma estratégia para repercutir o projeto em toda a Baixada? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. Assim, a estratégia foi o seguinte,
nós pensamos, onde que a gente pode montar isso? Aí nós escolhemos o Instituto de Educação Rangel Pestana, no centro de Nova Iguaçu. É uma escola super bem localizada, porque está no calçadão de Nova Iguaçu, onde transitam mais de 300 mil pessoas. Então o alcance do projeto, que é a popularização da história da Baixada, estaria num lugar de muita movimentação. E aí, além disso, o Rangel Pestana é uma escola de formação de professores. Ou seja, a gente estaria colocando a ideia na cabeça de futuros professores que iriam trabalhar em outras escolas e poderiam também levar essa ideia para outras escolas. Ou seja, teria um efeito multiplicador fantástico, né, Ailton? Exatamente. Exatamente esse multiplicador. E além do mais, essa escola, ela fica do lado dela, tem a agência da Metropolitana da Educação lá, que passa diversos professores lá para conhecer o projeto. Eles podiam ver não só a história da Baixada ali, como também se interessar, quem sabe levar o projeto para suas escolas também. É interessante assim, que quando a gente estava lá pintando muro, sempre passava o professor, aí um elogiava, alguns até estão no documentário, as pessoas vão ver, eles deram um depoimento, professores, e um dos depoimentos mais emocionantes para mim foi do caminhoneiro, porque a gente não conversou nada e ele pegou toda a sensibilidade do que a gente estava fazendo. Foi ele. A gente sempre imagina que uma pessoa humilde como um caminhoneiro, né? Porque ali estacionam vários caminhões. Ali é um ponto de entrega de mercadoria, então eles ficam estacionados ali. E esse caminhoneiro estava há dias ali observando a gente pintar e ele deu um depoimento que eu acho um dos mais emocionantes do documentário. Bom, e as considerações finais de cada um, começa com você. Olha, para mim foi uma emoção muito grande, principalmente de ter trabalhado com a educação especial. A maioria eram crianças com síndrome de Down, surdo-mudos e com outras questões de necessidades especiais. Foi emocionante, porque eu conversei com as professoras e tinha um dado ali que, assim, elas disseram para mim, olha, eles não vão entender muito. Mas eu acho que a gente fez a inclusão, efetivamente, porque, em princípio, como elas não iam entender muito bem, porque realmente é um projeto um tanto complexo, né? Até para um adolescente comum, ele teria já uma certa dificuldade, mas, claro, nós fizemos palestras, nós fizemos um monte de coisa. Aliás, é importante frisar que a gente sempre faz além do que a gente promete nos editais. A gente, tipo assim, só para entender, a gente promete 5 coisas no edital e de repente a gente faz 10. Sim. E nesse projeto, por exemplo, o documentário não estava previsto, era apenas uma prestação de contas, entendeu? Então a gente fez. Então para mim foi muito emocionante que a gente fez a inclusão de uma coisa tão sofisticada que são as artes plásticas. Tem muito adulto que não entende artes plásticas. E a gente colocou também na história da Baixada. E o que ao traçar a linha do tempo, a gente colocou eles colocando as mãos. E tem uma coisa muito importante. A criança representa o futuro. Então, a gente colocou elas com as suas mãozinhas colocando as mãos no passado. Tateando o passado com as próprias mãos. Então, ficou assim. Aí a gente botou uma pergunta. O passado tem futuro? Que a gente está questionando. Será que o passado da Baixada Fluminense vai ter uma vida, vai ter um futuro? Ó, nada como você botar as crianças ali, pondo as suas mãos naquele projeto e traçando o passado. Elas tateando o passado com as próprias mãos. Que as crianças representam o próprio futuro. Eu costumo dizer que música, arte em geral, música, teatro, cinema, até mesmo os filmes de Charlie Chaplin, você não precisa ter uma coisa falada para você entender. Quando aquilo toca teu coração, você já entendeu. Até uma música em inglês que você não sabe, mas se ela é bonita e ela toca teu coração, ela consegue te tocar aonde você estiver. E a gente tocou. Você vê pelo olhar das crianças, eu peço que as pessoas prestem bastante atenção no olhar delas.
E você, Ailton, suas considerações finais? O que eu tenho a dizer é que foi muito bom desenvolver esse projeto. E o mais importante é que esse projeto envolveu não só alunos, como também os professores. Além de, como artista plástico, também sou professor de história, a gente pode ver que dá para se trabalhar com vários temas no muro, uma pintura coletiva, envolvendo os outros professores, professores de arte, professores de literatura, o de geografia e tudo mais, dentro de uma ideia comum. Escolhe um tema e desenvolve na parede e podemos descobrir talentos dentro da escola, os alunos. Eu acho importante ressaltar que muitos alunos, depois de ter participado dessa oficina e desse muro, eles despertaram o interesse de continuar. Alguns falaram assim, professor, eu quero continuar isso aí, eu vou desenvolver isso aí porque eu gostei dessa ideia. Então isso pode ser um fator multiplicador. Ele não estar desenvolvendo na escola, mas ele pode desenvolver os seus projetos a nível de pintura, que ele tem capacidade para isso, em outros lugares também. Gostei aqui da entrevista de vocês e vamos fazer outro projeto, ou a continuação desse, Não Piche, Pinte, que acho que é um projeto bacana. Os jovens precisam disso. Bom, aqui foi mais um documentário nosso e pela Tupiflix, da Tupinambarte, patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e a FINIG. Apoiem a cultura e vejo vocês na próxima.